Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você. O tema que nós estamos subornados nesta noite é paz em meio às tempestades. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de João Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Vamos ler apenas 7 versículos iniciais. Está escrito: tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Pai, em nome de Jesus, traz luz à revelação, que a tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada. E que aqueles que estão neste momento afligidos pelas tempestades da vida, pelas tribulações desta vida, seja acalentado pela presença do teu Espírito Santo, mediante a tua palavra. Espírito de Deus, glorifica Jesus nesta palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, o contexto desse texto traz aqui na narrativa que Jesus estava em Cafarnaum antes de fazer esta travessia. E a palavra de Deus traz aqui no texto que após Cristo, com seus discípulos, deixar a multidão que estava ali diante dele, aprendendo, sendo ensinada, sendo liberta, sendo curada, a palavra do Senhor traz na sua narrativa que o Senhor Jesus dá uma ordem aos seus discípulos em que eles deveriam atravessar com Jesus para o outro lado, destino à terra dos Gesarenos. E a palavra do Senhor diz que quando eles iniciam a travessia, a Bíblia diz que alguns barcos junto também estavam fazendo este percurso no lago da Galileia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus adormeceu na popa do barco, sobre uma almofada. E a Bíblia diz que quando Jesus está no barco, se levantou um grande vendaval. Se não, vejamos. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. E Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então, quando eles iniciam a travessia, se levantou um grande vendaval. O lago da Galileia ficou revolto, ficou agitado devido a este vento forte que estava soprando sobre o lago. E a palavra do Senhor diz que
quando Jesus, com seus discípulos e demais barcos que também estava fazendo a travessia, está ali fazendo este percurso, houve este grande vendaval. Porém, quando este vendaval se levanta e começa a bater contra o barco do Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus ele dormia na polpa do barco sobre uma almofada. Porém, a Bíblia diz que o vento estava forte, o mar estava revolto, que de tal maneira que o barco começou a encher de água. E a Bíblia diz que Jesus dormia. A palavra diz que o Senhor estava descansando, mas as águas estavam entrando no barco. O vento estava forte, mas Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que os discípulos se desesperaram quando viram que o barco estava sendo invadido pelas águas. E a palavra do Senhor diz que eles, desesperados, despertaram o Senhor Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E a palavra de Deus, na sua tratativa, na sua narrativa, diz que ele logo se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Então, no momento que os discípulos do Senhor Jesus clama ao Senhor Jesus, roga ao Senhor Jesus, ele se levantou e ele repreendeu o mar. E houve bonança, houve calmaria. Mas Jesus, voltando-se para os seus discípulos, repreende a eles também, porque estáis desesperados, ainda não tendes fé? E quando os discípulos de Jesus olham para este sobrenatural, para esta manifestação da autoridade do Filho de Deus, eles começam a conversar entre si. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a palavra do Senhor diz que eles ficaram estarrecidos, pasmo com esta manifestação da autoridade do Filho de Deus. E através desta explicação básica, eu quero falar com você sobre este tema que eu já falei: paz em meio às tempestades. A ausência de tempestade não é sinal de paz, mas sim, apesar das tempestades, nós permaneceremos em paz, porque a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado e minha amada, a ausência de tempestades, de tribulações, de adversidades da nossa vida não é sinônimo de paz, da paz de Deus na nossa vida. Mas apesar das tempestades, dos ventepéres desta vida, das vicissitudes, nós permanecemos em paz quando a paz de Deus está em nosso coração. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, não depende das circunstâncias, está favorável para que nós estejamos em paz. Mas apesar das tempestades, apesar das vicissitudes, nós permanecemos em paz, porque a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não obstante a isto, as tempestades da vida, uma hora ou outra, vai bater no nosso barco. Mas se a paz de Cristo Jesus estiver guardando o nosso coração, nós vamos permanecer em paz, porque não somos movidos por aquilo que vemos, nem muito menos por aquilo que sentimos, mas somos movidos pela fé de Cristo Jesus, que guarda o nosso coração. E quando esta paz está no nosso coração, nós vamos sim passar pelas vicissitudes desta vida, nós vamos sim passar pelos ventepéres, pelos problemas que vêm para tentar
imergir a nossa fé, mas nós vamos permanecer firme, porque a nossa paz não depende da circunstância. A nossa paz tem um nome, e a nossa paz é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está guardando o barco da nossa vida. E quando nós entendemos e compreendemos desta maneira, nós não nos deixamos nos abater pelas vicissitudes, pelos ventepéres desta vida. Pelo contrário, nós permanecemos firmes, porque nós sabemos e cremos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado e minha amada, se você tem uma palavra da parte de Cristo, que você precisa fazer a travessia na sua vida, mover o barco da sua vida para outro lugar, você precisa permanecer firme, você precisa permanecer em obediência, ainda que as tempestades da vida, seja uma enfermidade, seja um divórcio, seja qualquer tipo de situação difícil que esteja batendo contra o barco da sua vida, você precisa primeiro permanecer em obediência, segundo, você precisa permanecer crendo, porque você é movido por fé, não por aquilo que você sente ou vê. Você precisa continuar, porque se há uma palavra sobre a sua vida, você vai chegar do outro lado. Os discípulos tinham uma palavra que eles precisavam atravessar. Porém, a palavra do Senhor traz na sua narrativa que quando eles estavam atravessando, o vendaval se levantou e começou a açoitar as águas contra o barco que eles estavam. E a palavra do Senhor diz que quando eles estão ali vendo a água entrando no seu barco, eles ficaram desesperados. Eles ficaram de uma forma tão extraordinariamente falando que eles pensaram que ia morrer. Porém, a palavra do Senhor traz a narrativa que ele se volta para Jesus e clama. E Jesus se levanta e repreendeu o mar. E houve bonança, meu amado. Houve bonança aqui neste contexto. Mas Jesus estava no barco deles. E mesmo assim eles agiram com medo, com incredulidade. Mas Cristo estava no barco deles. E ele se levantou e clamou. E Jesus imediatamente resolucionou o problema. Porque onde Jesus está, onde a presença de Cristo está, não é garantia que não vai ter problema, mas é garantia que ele vai resolucionar o problema, que ele vai resolver o problema. E se Cristo está no barco da sua vida, se Jesus está na sua vida, não haja com incredulidade, mas pelo contrário, tenha um posicionamento de fé, porque se Jesus está no barco da sua vida, se você está com Cristo, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar no destino que Deus projetou para a sua vida. Porque Deus ele não faz distinção entre destino e caminho. Porque é no caminho que nós somos tratados, que nós somos transformados. E é neste momento que nós precisamos nos submetermos ao Filho de Deus, ao senhorio do Filho de Deus, para que ele transforme o nosso caráter, para que ele transforme a nossa vida, para que ele nos tire de um lugar de mesmice, de comodismo, para um lugar de profundidade de Deus. Para um lugar de profundidade de Deus. Então nós precisamos nos submetermos diante das provações, das tempestades desta vida, nós precisamos permanecer crendo, porque quando nós cremos, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os discípulos, diante desta situação, mesmo a presença do Filho de Deus estando ali, eles ficou desesperados. Eles, mesmo tendo presenciado tantos prodígios e maravilhas que o Filho de Deus operou, diante desta provação, eles duvidaram. E eles acusam Jesus de negligência, de não estar se importando com a vida deles. Porém, a palavra de Deus diz que
quando eles clamam a Jesus, mestre, não te importa que pereçamos, a Bíblia diz que Jesus se levanta, Jesus que estava dormindo na polpa do barco sobre um travesseiro, a Bíblia diz que ele se levanta e repreendeu o vento. E houve bonança, houve bonança. Houve bonança no barco, houve bonança na vida deles. Porque quando nós agimos na fraqueza, agimos na incredulidade, o Filho de Deus, que é gracioso, misericordioso, mesmo em um cenário de fraqueza na nossa vida, ele derrama graça. Mas a vontade de Deus é que quando as tempestades bater contra o nosso barco, nós tenhamos um posicionamento de fé. Nós tenhamos um posicionamento de olhar para as tempestades e entender que o Filho de Deus caminha sobre o problema que assola a minha vida e assola a sua vida. E se nós olharmos a partir deste prisma, nós não vamos ficar desesperados como os discípulos de Cristo, que mesmo com Jesus ali com eles ficaram desesperados. Nós não vamos agir desta maneira. Mas pelo contrário, quando as tempestades bater contra o nosso barco, nós vamos permanecer crendo. E quando nós permanecemos crendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, porque a nossa fé não é movida pelas circunstâncias. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, se está boa, se está favorável, não. Mesmo passando por todas as adversidades desta vida, a paz de Cristo Jesus excede e transcende as circunstâncias circunstanciais que nos vêm como prova de fogo. A paz de Cristo não depende das circunstâncias. João 14, versículo 27 está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ou seja, Jesus está dizendo, não, minha paz não é como a do mundo. A do mundo precisa que as coisas estejam tudo bem, para que as pessoas tenham paz. Mas a minha paz, apesar das tribulações, apesar das tempestades, a minha paz permanece inabalável. A minha paz permanece inabalável. E se esta paz de Cristo, que independentemente das circunstâncias esteja favorável ou complicada, ela permanece inabalável, se esta paz que permanece inabalável está no nosso coração, nós não vamos ficar desesperados. Pelo contrário, nós vamos permanecer firme, nós vamos permanecer intacto, porque a nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa paz tem um nome, e esta paz é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, talvez a tempestade da enfermidade está batendo na sua porta. Talvez a tempestade da calúnia está batendo na porta da sua casa. Talvez a tempestade da falta de emprego está batendo, está assolando a sua casa. Talvez a tempestade que está assolando a sua casa é o divórcio. Talvez uma doença que tem estado de uma forma que os médicos já não sabem mais o que fazer, já deu como você perdeu. Porque o diagnóstico que chegou é um diagnóstico irrevogável aos olhos humanos. Porém, nesta noite, nesta palavra, o Filho de Deus brada dizendo que se você tão somente crer, se você tão somente clamar, você vai experimentar da parte de Deus a cura divina, que vai remover este cenário de morte, esse cenário difícil da sua vida, para estabelecer um novo ciclo, um novo cenário. E você vai testemunhar que o Filho de Deus, que está no seu barco, que chegou no seu barco, colocou um ponto final nesta tempestade, que estava assolando e que está assolando o barco da sua vida. Então tenha um posicionamento de clamar a Ele.
de clamar a Ele, porque os discípulos de Jesus, mesmo tendo posicionamento de incredulidade inicialmente, eles não se jogaram na água para tentar nadar, porque eles tinham experiência, porque eram pescadores, alguns deles. Eles não agiram diferente, pelo contrário, eles voltou-se para Jesus e clamou: não te importa que pereçamos? E quando eles clamam, Jesus se manifestou. Se não, vejamos, e levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Então eles clamou, e Jesus deu o livramento, porque Jesus estava no barco. Embora o Filho de Deus estava aqui neste contexto limitado, porque ainda não havia sido glorificado, e ele não estava operando nos seus atributos de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença e os demais atributos exclusivos de Deus. Ele estava aqui operando pelo poder do Espírito de Deus. Jesus estava limitado, mas deixa eu dizer algo para você: no presente século, o Filho de Deus já não está limitado ao espaço e ao tempo. O Filho de Deus não está limitado ao cansaço, à fadiga desta vida. Pelo contrário, o Filho de Deus está sentado à direita da majestade e possui todo o poder, aleluia, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E o Filho de Deus caminha sobre o meu problema, sobre o seu problema, sobre a minha dificuldade, sobre a sua dificuldade. E se nós tão somente crermos e voltarmos o nosso coração para Ele e clamar a Ele, Ele vai vir sobre esta situação. E Ele pode colocar um ponto final, mas se Ele não colocar um ponto final, Ele vai nos empoderar para que nós passemos por esta situação e cheguemos no lugar que Ele projetou para a minha vida e para a sua vida. Tão somente o que nós precisamos ter é posicionamento de crer que Ele pode tanto livrar, mas Ele também pode não livrar, mas Ele vai empoderar para que nós cheguemos do outro lado. Como os discípulos dele, que chegou no destino que Ele havia projetado que chegaria, na terra dos Gesarenos. E a palavra do Senhor continua dizendo que quando Jesus ele acalma a tempestade, o vento se aquietou e houve bonança. Quando eles vê a manifestação do sagrado, uma hierofania, quando ele vê o poder do Filho de Deus, a operação do poder de Deus na vida de Jesus, sobre a natureza, sobre as águas que estavam ali revolta, a Bíblia diz que eles ficaram pasmos. Eles ficaram estarrecidos, perguntando: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Deus transcendente, o Deus imanente. Quem é este que os ventos e as águas lhe obedecem? Este é o Deus infinito, mas também relacional. Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Este é aquele que era e que há de vir em glória. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Este é a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Verbo de Deus que despiu da sua glória, habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Quem é este?
Este é aquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Deus que Jesus Cristo é Senhor. Quem é este? Este é o verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quem é este? Este é o príncipe da paz. Este é o príncipe da paz que tem paz para guardar o meu e o seu coração, mesmo diante das tempestades da vida que nos sobrevêm como prova de fogo. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Este é Jesus de Nazaré, que tem poder sobre o vento, que tem poder sobre as águas, porque a palavra do Senhor traz a narrativa no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Após Cristo ter multiplicado pães e peixes e ter alimentado uma grande multidão, a Bíblia diz que Jesus tornou dar uma ordem aos seus discípulos para que eles atravessassem o mar, o lago da Galileia, para o outro lado, para Cafarnaum. A palavra do Senhor traz a narrativa que Jesus sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz que os discípulos que haviam obedecido à ordem de Cristo estavam enfrentando uma tempestade. Uma tempestade tão forte que assolava o seu barco. E eles ficaram desesperados. Aqueles homens que tinham experiência no lago, no mar ali da Galileia, estavam desesperados. Mas a Bíblia diz que altas horas da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre a tempestade, sobre o vento que estava assolando o barco deles. E isto significa dizer que aquilo que é impossível para mim e para você, Jesus caminha sobre. E isto significa dizer que ele tem poder, que ele tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim, para você de resolver, é possível de Deus. Aquilo que é sobrenatural para mim, para você, é o natural de Deus. Ele faz plenamente, ele faz sem fazer força, porque ele é todo poderoso. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali, pensando que ia morrer, a palavra de Deus diz que Jesus caminhou sobre o problema que estava assolando o barco deles. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ia passando, que queria ir adiante deles, a Bíblia diz que eles gritaram pensando que era um fantasma. E a palavra de Deus diz que Jesus olha para eles e disse: não temas. E nesta noite Cristo diz para você: não temas. Este problema, esta tempestade que está assolando o barco da sua vida, não é para a tua morte, não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. É para o louvor do Senhor. O que você precisa é permanecer crendo, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração neste momento difícil. Porque se Ele não te der o livramento de livrar você desta situação, Ele vai empoderar você para que você passe por ela. Porque através desta situação, o Senhor te dará estrutura, maturidade, para que você possa ser instrumento na mão dele, para que você possa ajudar outras pessoas. Então, tão somente creia. Tão somente creia. Não duvide, não retroceda, persevere, permaneça. Porque o livramento de Deus pode chegar a qualquer momento na sua vida. Pode chegar este livramento em empoderamento para que você passe por esta situação, ou por meio do livramento de interceptar você, de continuar nesta situação. O que você tão somente precisa é permanecer firme, porque Jesus está no barco da sua vida. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, Jesus está no barco da sua vida. Jesus está com você. Jesus está em você. E se Jesus está em você, as lutas, as tempestades, as adversidades desta vida não é maior do que a presença de Deus que está com você. Porque não é as provações, não é as dificuldades, não é as vicissitudes
que vai medir o tamanho da presença de Deus na nossa vida. Pelo contrário, apesar dessas coisas, a presença de Deus é grandiosa em nossas vidas, porque nós não somos movidos pelaquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos, nós somos movidos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Então não duvide, não desista, persevere e permaneça, porque Jesus Cristo está no barco da sua vida. E se Cristo está no barco da sua vida, permaneça crendo, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, esteja no seu coração, guardando a sua mente e coração, para que você permaneça sereno e convicto que Deus está na sua vida, e por Ele estar na sua vida, e você não vai naufragar por causa deste problema. Então, tão somente descansa, porque se você tão somente descansar crendo, a paz de Deus permanecerá no seu coração. Porque quando nós agimos com incredulidade, não é possível, assim como dois corpos, na lei da física, não ocupam o mesmo lugar. Da mesma forma, a incredulidade e a paz e a fé não permanecem no mesmo lugar. Só é possível a paz de Deus e a fé permanecer intacta se nós preservarmos o nosso coração sem permitir que a incredulidade penetre. Então, meu amado, permaneça firme, permaneça crendo, para que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, continue guardando o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você e com você desta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi disseminada. Senhor, meu amado e minha amada que está passando por estas vicissitudes, por estas provações, por estas tempestades, ó Pai, traz à sua memória a consciência que estes problemas não é para a morte, não é para que ele seja envergonhado, mas pelo contrário, é para que o teu nome seja glorificado, e que se o Senhor não nos livrar de passar, o Senhor nos trará empoderamento, para que nós passemos por esta situação, e assim como os teus discípulos que chegou do outro lado, nós também iremos chegar do outro lado, porque a presença do Senhor em nós e através de nós é quem decide o nosso futuro, o nosso destino, porque o nosso destino não está nas mãos dos homens, o nosso destino não é movido pelas circunstâncias, o nosso destino já foi traçado e determinado pela tua palavra, porque o Senhor nos deu uma palavra que nós vamos chegar naquilo que o Senhor projetou. E se o Senhor nos deu esta palavra, independentemente das circunstâncias, independentemente das tempestades, nós vamos chegar no destino que o Senhor projetou para nossas vidas. Ó Pai, neste momento, esta irmã minha, o meu irmão que está passando por um momento difícil, seja ele no seu casamento, seja ele no desemprego, seja ele em uma enfermidade, seja uma enfermidade. Neste momento, Senhor, eu oro por providência, eu oro por cura divina, eu oro por restauração, que a tua vontade seja estabelecida, para o louvor da tua glória. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também deixe um comentário e compartilhe esta palavra para outros. Que Deus tocar no seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.